Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Trago mais um vídeo com um tema bem difícil. Eu diria que talvez este seja o vídeo com um assunto mais difícil de abordar para mim. Por isso vamos com calma. Este vídeo vai ser um bocadinho maior e eu espero conseguir ajudar um pouco. O tema é relativamente ao medo, como reagir ao medo, como não permitir que o medo tome conta de nós. Quem não tem medo? Toda a gente já teve medo, não é? Várias vezes, muitas vezes. O medo acaba por ser um sentimento negativo, estou a falar grosso modo, não é? Que muitas vezes acaba por tomar conta de nós de uma forma incontrolável e que acaba por gerar ou ter efeitos nocivos. Um deles é a ansiedade. Vamos lá então com calma. Caso não saibam, eu creio que toda a gente sabe, e isto é de senso comum, não é? O medo faz parte da vida. É uma emoção que geralmente ocorre quando cada um de nós percebe que há uma ameaça ao nosso bem-estar pessoal. Por isso é importante saber também, dentro deste contexto, saber ou reconhecer que há vários tipos de medo e que existem, para cada um deles, existem também tratamentos. Eu estou a mexer numa área que não é propriamente a minha área, não é? Mas que, segundo aquilo que eu compreendo e daquilo que eu estudo, e talvez eu consiga coordenar aqui algumas ideias que possam facilitar, quanto mais não seja até para quem sente, quem tem ataques de pânico, medos persistentes, etc., procurar, portanto, um psicanalista, alguém entendido na área que possa ajudar. O que é então o medo? É difícil de descrever, não é? O medo pode ser descrito como a antecipação mental do perigo a ser enfrentado. Há um estímulo sempre, não é? O estímulo pode não ser, quando eu falo aqui em estímulo, neste caso é um estímulo negativo. Há um estímulo, não é, que nos põe em alerta e que muitas vezes nós conseguimos perceber, não vale a pena este alerta, não é? Diminuímos a pressão ou então podemos aumentar a pressão. E isso é que é complicado. Portanto, em outras palavras, o medo também pode ser descrito como a ansiedade, uma ansiedade sentida antes de enfrentar uma dada situação que põe em risco o próprio indivíduo, não é? Neste contexto, vale ressaltar que sentir medo é normal e é instintivo a todo ser humano. Vamos ver o que é que não é normal, ou o que é que acaba por ser prejudicial à nossa existência. Portanto, desta maneira, o medo pode levar a que nós, pessoas, experimentemos uma ampla gama de mudanças físicas e mentais. No entanto, esse mesmo medo exagerado, ou medo exagerado ou irracional, pode se tornar bastante nocivo, ou mesmo
prejudicial, não é? Nestas situações, o medo tende a interferir diretamente na nossa felicidade, na felicidade de cada um de nós, na felicidade do indivíduo, enfraquecendo o senso de segurança e a sua capacidade de agir normalmente. Mais à frente eu depois volto a fazer aqui portanto, um sublinhado relativamente ao medo de agir. Os tipos de medo que normalmente enfrentamos podem ser vários. Sentir medo é algo que todo ser humano sente ao longo da vida, mais uma vez, não é? Desta forma, portanto, não há uma idade específica para que isso aconteça. Muitos de nós nem se lembram quando é que aconteceu o nosso maior medo. Se calhar foi na fase de criança, da nossa tenra idade, se calhar não foi, mas são tantas e são consecutivas as emoções do medo que nós acabamos por achar que isso é normal, não é? E conseguirmos ultrapassar isso. Mas sabemos que o medo que está lá, que é um sentimento que é associado à ansiedade e ao stress. E o melhor é saber que de facto para isso também existe cura. E é isso que eu quero alertar aqui, principalmente para pessoas que vivem permanentemente nesse estado de emoção, que têm ataques de pânico, ansiedade permanente. Como é que o medo, ou melhor, o medo é comum a todos os seres humanos, não é? Todos nós temos mais ou menos medo. Há alguns conseguem combater o medo mais facilmente do que outros, atendendo a que existem vários tipos de medo também, não é? Em várias frequências. Neste contexto, saber qual é o tipo de medo que você sente ou que cada um de nós sente pode ser essencial para o autoconhecimento. E se houver necessidade, não descurar que há tratamento para esse tipo de medo que você está a ter e que pode não estar a valorizar. Há vários tipos de medo, há alguns mais comuns que existem, eu vou aqui nomear alguns. Quem é que já sentiu medo, por exemplo, de falar em público? Medo de estar só, de ficar sozinho, medo de morrer, medo de ser atacado, medo de ser roubado, medo das alturas, medo de voar. Pessoas que não suportam sequer a ideia de entrar num avião, por exemplo, não é? Mas não se voa só de avião, não é? Como sabem, há outros meios. Medo ou pânico de ver sangue, de escuridão, de lugares fechados. Inclusivamente há pessoas que têm medo e sentem-se mal em elevadores. Medo de ficar doente, medo de tempestades, medo de animais, medo de injeções, medo de até de perder alguém que amamos, perdão, não é? Que nos é muito querido. E etc. Há outros tipos, mas destes que eu aqui nomeei, com certeza que todos vocês já sentiram alguns deles. E o que é que causa o medo? É muito natural que todas as pessoas irão, ou ao vivenciar algum tipo
irão vivenciar ou já vivenciaram algum tipo de medo. Se não vivenciaram, algum dia poderão vivenciar. Nós humanos e os animais possuímos reações inatas a certos estímulos, como ruídos inesperados ou altos, não é? Se ouvirem, por exemplo, imaginem, um estrondo, ficamos logo em choque, não é? Em pânico. O que é aquilo? O que é que foi? O ritmo cardíaco altera naturalmente, não é? Até que nós, portanto, há ali um tipo de ameaça, até que nós percebamos o que é que realmente é e se realmente é assim tão perigoso ou se não é. Alguns desses estímulos, neste caso, estímulo negativo, não é? Podem variar de pessoa para pessoa. No entanto, alguns tipos de medo são mais frequentemente vistos na maioria das pessoas. Inclusivamente, vamos supor que há um estrondo, não é? Algumas pessoas não reagem, não se preocupam tanto com isso. Num grupo de pessoas, algumas são mais sensíveis a isso do que outras. Portanto, o medo é uma emoção que varia de pessoa para pessoa, não é igual. Aquilo que eu sinto pode não ser aquilo que você sente perante, portanto, a reação ao mesmo estímulo, neste caso um estímulo negativo. Além disso, novos medos são frequentemente aprendidos todos os dias. Nós vamos sendo surpreendidos diariamente a estímulos diferentes, não é? Estímulos novos, estímulos indutores de medo associados com objetos ou eventos que normalmente, sei lá, podem causar novos medos e que podem até ser assustadores. Os efeitos do medo no cérebro, isto agora é muito complicado e um médico esclarece melhor isto do que eu, certamente, não é? Mas vou tentar fazer o melhor. A resposta de um indivíduo ao perigo geralmente envolve muitas áreas diferentes do cérebro. Várias pesquisas científicas hoje estão, portanto, aí em qualquer lugar, e se puder, tente ler, e elas estão também para nos ajudar, não é? Inclusivamente são, portanto, pesquisas científicas no âmbito da saúde, da psicologia, etc. E a pesquisa no campo da psicologia identificou que a amígdala acaba por ter um processo crucial no processamento do medo. Quando uma pessoa é confrontada com uma situação potencialmente perigosa, a amígdala envia sinais excitatórios para outras áreas do cérebro. Desse modo é possível garantir que essas áreas se tornem mais alertas, portanto, encaram isso, portanto, as nossas amígdalas encaram como uma ameaça, não é? Eu até gostaria de, relativamente à imagem que vocês estão a ver, se a seguirem, se acompanharem agora um bocadinho, poderão tentar compreender porque é que eu coloquei essa imagem. Imagino que nós temos uma ameaça, observem a bolinha vermelha que temos aí e que vai ser recebida pelo nosso cérebro através do nosso córtex, que fica na parte de trás do cérebro, conforme o desenho. Estão a ver? Uma vez que essa parte vê a ameaça, ela vai enviar duas mensagens. Uma mensagem para a amígdala, vejam a bolinha verde, e outra mensagem para a amígdala cerebral, que envia mensagens às nossas glândulas suprarrenais para produzir mais adrenalina,
que tem a ver com a hormona do medo, que vai levar muitas vezes à taquicardia, que é um músculo tenso. Nós vamos ficar, acabamos por ficar com a musculatura parada, mais tensa, não é? Mais comprimida, só com a atenção voltada, neste caso, para o ambiente. Eu sei que não é fácil, então não é fácil este esclarecimento, e para que você perceba, portanto, há uma descarga adrenérgica devido a essa ativação da amígdala. Antigamente, há uns tempos, antes, portanto, lá atrás, não é? Era entendido que a amígdala era considerada o centro do medo. Porquê? Porque muitos estudos, tanto em humanos como em animais, mostraram que quem tinha uma lesão na região da amígdala não tinha essa resposta física adrenérgica em frente ao perigo. Com o tempo e com os novos estudos, não é? Começámos a observar que as pessoas que não tinham essa resposta adrenérgica, com a amígdala lesionada, continuavam a sentir medo. Porquê? Porque a sensação do medo não está, de facto, na amígdala. Tem a ver com respostas físicas do medo e não tanto com a amígdala. Portanto, e a ciência vai evoluindo, não é? E nós vamos percebendo estas coisas. A nossa consciência do medo surge, se observar a imagem, na seta que aponta para o córtex pré-frontal, tanto no meio como na parte lateral dele. O que é que essa parte faz? Faz o julgamento, explica o significado para aquele medo. Vai buscar memórias recentes ou memórias antigas sobre aquela ameaça. E nós vamos dando sentido àquilo com base no que já vivemos, naquilo que já conhecemos e também na nossa expectativa para o futuro, não é? E isso tanto pode inibir essa resposta de medo e dizer não, isso não é fiável, não é uma ameaça muito importante. Ou fazer com que essa ameaça, que afinal até é uma ameaça pequenina, cresça relativamente ao que ela realmente significa. E isso aí é que é muito perigoso, é nós fazermos mais que aquilo que é da coisa, não é? E essa região é onde o ser humano percebe o medo, não é? Em suma, a amígdala é a resposta física e essa, portanto, é essa parte pré-frontal que como que seja, ou seja, estou-me agora a engasgar, perdão, onde se atribui, portanto, é aquilo onde se atribui o julgamento, as memórias que nós temos em relação à ameaça, mais uma vez, daquilo que já conhecemos, daquilo que pode ser claro ou incerto, não é? Tem a ver com aquilo que eu estou a explicar isto, é claro que eu não sou médica, mas mais à frente vamos ver isto também noutro ponto de vista, e é por isso que eu estou a tocar nisto. Atualmente existe a compreensão de 2 processos de medo, isso leva à ativação da amígdala, sim, que é a resposta física, e à ativação do córtex pré-frontal, que é o significado que nós damos ao medo.
e isso vai gerando ansiedade. E eu também gostaria de vos dizer que os efeitos físicos e emocionais do medo em cada um de nós acabam por ter também um significado que devemos tentar entender. Portanto, sem o medo, as chances de sobrevivência do indivíduo provavelmente diminuíram ou diminuíram. Desta forma, o medo pode ser saudável. Ele ajuda as pessoas a se afastarem de situações perigosas, prejudiciais ou ainda fatais, ou desencadear uma resposta de luta ou de fuga. Assim, é uma reação corpórea que pode ser extremamente útil ao ser humano. Por exemplo, imagine, você vai conduzir numa estrada e observa que à frente a estrada não continua e começa a reduzir a velocidade. O que é que se está ali a passar? Quando chega mais próximo, percebe que a estrada ruiu, não é? Então é bom perceber isso, porque acaba por ser também um instinto de sobrevivência. E isso acontece em todos nós, desde a fase de criança, não é? Nós vamos sendo reeducados ou educados nesse sentido. O medo pode fazer ainda com que nós experimentemos percepções aprimoradas do espaço e do tempo. Além disso, os sentidos de visão, a audição, o olfato podem ser aumentados. E inclusivamente nos invisuais, nas pessoas invisuais que perderam a visão, eles têm os sentidos da audição e do olfato, e, portanto, se não se perderam o da visão, aumentaram os outros sentidos, é um exemplo, não é? E vocês sabem que isto é real. Em situações de risco de vida, esses ajustes na percepção podem aumentar a chance de sobrevivência de uma pessoa, não é? E sabem que sim. Quantas vezes vocês já foram, portanto, nós, e eu falo também por mim, e até dizemos foi milagre. Foi milagre, não é? Porque não soubemos reagir ao medo. Neste contexto, o medo frequente pode afetar também as pessoas física e emocionalmente, não é? Imaginem um dano físico, um dano emocional. Há também alterações físicas causadas pelo medo e que acabam por afetar muitas pessoas, muitos de nós. Nós podemos experimentar uma variedade de respostas físicas ao sentir medo, como por exemplo, paralisia temporária, batimento cardíaco irregular, dor de estômago, dor de cabeça, náuseas, desarranjos intestinais, tontura ou desmaio, suor, choro, tensão muscular. Quantas vezes nós contraímos tanto, não é? Que às vezes não se manifesta logo na hora, mas depois temos dores musculares agudas, etc. Engasgamento, padrões de sono irregulares, perda de apetite, respiração rápida ou superficial e que também faz as tais taquicardias, não é? Alterações também em termos psicológicos causadas pelo medo. Temos vários, temos perda de foco, confusão, terror, pensamentos intrusivos ou perturbadores, ansiedade, raiva, desespero, dormência, desamparo e às vezes até visões e outras coisas. O medo faz com que muitas vezes percamos a saúde mental e tem sido associado também em inúmeras preocupações, quer em termos de saúde mental, quer comportamental. Tá bom?
Como sabemos, o medo é listado como um fator contribuinte ou sintoma de condições como ansiedade generalizada, fobias específicas, obsessões e compulsões, ansiedade social, paranoia, pânico, stress pós-traumático, depressão, esquizofrenia e várias outras que eu aqui não estou a nomear. Já agora posso também aqui fazer um parênteses para esclarecer a diferença entre o medo e a fobia. Um rápido parênteses só. Há a distinção entre medo e fobia, não é? Enquanto que o medo é uma resposta emocional a uma ameaça real ou percebida, uma fobia, no entanto, é semelhante a um medo com uma diferença. A ansiedade é tão forte que interfere na qualidade de vida do indivíduo. Portanto, o medo intenso característico da fobia geralmente é desproporcional à ameaça real. Ok? Como tratar então o medo? O tratamento mais recomendado para o medo irracional é a terapia. Contudo, a terapia deve ser feita com um profissional qualificado da área, não é? Nesse contexto, você pode consultar um psicólogo, um terapeuta ou psicanalista. Em casos mais graves, contudo, é indicado realizar uma análise médica, psiquiátrica também. A saúde da mente é essencial para o equilíbrio humano e através da terapia é possível chegar à cura. No entanto, eu hoje também queria aqui alegar algo que tem a ver também com a cura emocional e que pode ajudar imenso para além da terapia médica, que é, portanto, usar outros tipos de terapia para aliviar a ansiedade, o stress e fazer, portanto, usar terapias de relaxamento. E é aí que eu quero chegar. Muitos de nós temos medo de agir. E o medo de agir pode levar a vários tipos de medo. Porquê é que eu estou com medo de agir? Por medo de não conseguir, por exemplo, estou a dar vários exemplos. E o medo de não conseguir leva à desistência. E a desistência leva a uma baixa autoestima. Cuidado com isso. Porquê é que acha que não consegue? Porque se sente inferior aos outros? Não é? Há aí algum, ou se não vários, dilemas a tratar. Isso faz também com terapias. Perceber que medos são esses, que normalmente eles têm interferência também na nossa criança interior, de feridas que temos. Um deles é o abandono, há outros, não é? Este medo de agir pode também acontecer por medo de pensar acerca do que o outro pensa. Ou seja, eu não ajo por medo daquilo que o outro pensa acerca de mim, das críticas. Isto também é péssimo. É você deixar de ser quem é, por medo do outro. O medo de não ser aceite. O medo de errar. Se errar, na segunda acerta. Mas se não tentar, não vai perceber, nem vai passar para o degrau acima, não é? Que isso é conhecimento. E é ganhar autoestima, ganhar força, ganhar coragem, perder essa inibição, vencer o medo. Porque afinal de contas, o medo não existe.
se nós percebermos. Existe porque nós o geramos, mas o que é isso? Que papão é esse do medo? Isso tem a ver com questões internas a ser tratadas, não é? Na verdade, o medo existe e nós ainda agora dissemos que existe, mas se nós conseguirmos vencer isso, não existe. E a partir do momento que nós pensamos que o medo não existe, nós tornamos pessoas livres para enfrentar qualquer situação e a vencer da melhor forma. É claro, se voltarmos lá atrás, o medo, portanto, ter consciência do medo é altamente positivo, na medida em que nós o podemos prever para poder combatê-lo da melhor forma. Dei o exemplo da estrada que partiu se for a conduzir. Oxalá isso nunca aconteça, mas já aconteceu, não é? Outros tipos de medo. Por exemplo, de repente houve um tiroteio. As pessoas vão se proteger, vão se esconder, não é? Para não ser atingidas, entre outras coisas, até mais simples. Portanto, o medo associado muitas vezes ao abandono, à rejeição, à criança ferida, isso são fatores a tratar com terapeutas, não é? Da área que consigam ajudá-lo. Consequências desse medo. A ansiedade é uma consequência grave que pode levar, inclusivamente, à morte. A todas as pessoas que têm ansiedade, façam o favor de começar a fazer terapias. Há várias terapias para combater a ansiedade. Uma delas é a meditação, é o autoconhecimento, perceber o que é o medo, que medo é que há em si, que tipo de medo é que tem que combater. Há outro tipo de terapias até menos profundas e mais leves que o ajudam a vencer o medo, como a dança, fazer coisas que gosta, não é? Aquilo que lhe faz bem à alma. Formas de vencer o medo é contrariar a mente. Porque de facto, veja bem, nós criamos um medo através da nossa mente, do mental, não é? Mas naquilo que é racional, naquilo que se nós observarmos, não é? O medo não existe. Imagine, nós estamos, imagine que agora você está com um ataque de pânico, ou que está a sofrer um ataque de ansiedade muito forte. Se começar a respirar como deve ser, 3 a 5 vezes, a escala do medo e a frequência negativa que está a viver, ela diminui. E você começa a aliviar o campo da ansiedade e começa-se a sentir melhor. E isso quer dizer alguma coisa, não é? A ansiedade leva muitas vezes a doenças complicadas, a fracasso, perda de autoestima e etc. Eu gostaria que você pensasse nisto com alguma clareza. E que, se por acaso é uma pessoa que vive muita ansiedade, perceber que isso tem cura e que há várias formas de eliminar e de se acalmar, e uma delas, e foi uma, portanto, eu recomendo, porque eu também tenho andado por aí, nesses meandros, não é? Estudar
e também, muitas vezes, também sofro de ansiedade. Atualmente, uma ansiedade completamente controlada. Também já tive depressão, etc., mas consegui controlar bem, e descobri várias alternativas para isso que são altamente benéficas e que para mim são milagrosas. E faça yoga, faça meditação, aprenda a respirar, faça exercício físico na medida do possível, porque se você imagine, eu não tenho, não posso as minhas pernas, já tenho alguma idade, etc. Hum, Faça, se puder andar, faça caminhadas regulares, com mais tranquilidade, devagarinho, com algum acompanhamento, faça coisas que gosta, tudo isso faz com que você se acalme. Se conseguir iniciar a meditação ou yoga, vai ver que isso também, mas há outros outros tipos de práticas, não é? Que pode descobrir. Vai perceber que isso a curto, médio e longo prazo irá ser o remédio para muitos dos seus problemas, se não todos. E isso fará com que você perceba que o medo não existe, que a ansiedade é completamente eliminada através da respiração, fazer uma boa respiração, aprender a respirar, aprender a dominar o ego, porque o ego muitas vezes é que gosta de nos amedrontar. Ele vive para isso. Agora não vou explicar aqui o que é o ego, não é? Porque o ego também é importante, mas se virmos a outra parte do ego, a parte negativa, a que ele acaba por trazer, ele gosta muito de nos amedrontar e de nos fazer crescer, de fazer crescer dentro de nós o medo. E é aí que nós temos que dominar esse leão do ego que está dentro de nós e dizer, calma, porque eu tenho mais força do que tu. E o que é isso do eu ter mais força? É o eu sou, a sua essência. A sua essência é muito mais forte e a sua essência é tranquila. A sua essência é a cura para todos os males que existem na sua mente. Está bem? Mas para que você se aproxime da sua essência e volte a estar em contacto com ela, tem que fazer terapias de cura, nomeadamente meditação, terapias de relaxamento, perceber, estudar autoconhecimento, está bem? Perceber o que é o distinguir a ilusão da realidade e perceber que o medo não existe, é a criação da nossa mente. Muito obrigada por me ter ouvido, um beijinho, até à próxima.